Lu, a gente volta a olhar agora com você com mais atenção sobre a ação do plano de golpe e agora o parecer da PGR. Depois da entrega dessas alegações finais pelo PGR Paulo Gonet Branco, você também conversou, ainda teve tempo de conversar com os ministros do Supremo Tribunal Federal para entender como é que eles viram essas 500 páginas. Eles mencionam provas fartas para condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe. Luiz, é interessante, porque daqui a pouco a gente vai ver o processo caminhando lá nas mãos dos ministros do Supremo, com uma perspectiva ainda, Luísa, me corrija se o prazo tiver mudado, de que a condenação de fato saia lá para agosto ou setembro. É isso mesmo, Tainá. Boa tarde para você, para o Uribe, todos que estão conosco hoje aqui no Bastidores. Demorei, mas cheguei, fiquei trabalhando até de madrugada e de manhã fiquei apurando aí os bastidores para trazer aqui para vocês. Tainá e Uribe, existe uma percepção dentro do Supremo Tribunal Federal, entre os ministros, né, de que essas alegações finais que foram entregues ontem pela Procuradoria-Geral da República, elas são muito robustas e consistentes no sentido de apontar para uma posição de liderança do ex-presidente Jair Bolsonaro em relação a essa investigação sobre a tentativa de golpe de Estado. Bolsonaro já era apontado na denúncia, mas agora nas alegações finais isso se reforça com novas provas. Essa figura central, né, esse papel crucial que Bolsonaro teve desde o início da orquestração de tudo, lá em 2021, quando se começou a espalhar fake news, quando se começou a aparelhar algumas estruturas de Estado para produzir essas notícias falsas, principalmente sobre o sistema eleitoral brasileiro, e depois que ele perdeu a eleição de 2022, com mais afinco na tentativa de procurar alternativas, né, medidas que pudessem contornar aquela situação, questionar o resultado da eleição e, de alguma maneira, perpetuar Bolsonaro no poder. E tendo como ato final, né, tendo como ápice, digamos assim, dessa organização criminosa, os atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. Toda essa vinculação é feita com riqueza de detalhes. Essa foi a expressão que o ministro usou para mim hoje pela manhã ao falar sobre esse documento, esse parecer, que tem 517 páginas. É um documento muito extenso que rememora, na verdade, né, desde o início de toda a investigação, faz a cronologia dos fatos e aponta também, faz um grande cruzamento de dados, digamos assim, também entre os depoimentos das testemunhas que foram ouvidas pelo Supremo Tribunal Federal e também em relação ao que foi dito pelos próprios réus na ocasião dos seus interrogatórios. E aí ele coloca tudo isso ali nesse parecer, e então o Supremo entende, nesse momento, Tainá e Uribe, que essas alegações finais, elas têm consistência, têm riqueza de detalhes, tem material farto ali que justificariam a condenação de Bolsonaro. E só para concluir, um outro ponto que os ministros também destacaram foi que Paulo Gonet foi bastante didático ao dizer que as omissões e contradições que foram identificadas em relação ao delator Mauro Cid, o tenente-coronel que era ajudante de ordens de Bolsonaro, elas prejudicam apenas Mauro Cid. O acordo segue juridicamente válido, as provas que foram colhidas a partir desse acordo também seguem válidas, e esse comportamento controverso de Mauro Cid prejudica só ele próprio, na medida em que os benefícios podem não ser tão vantajosos, assim, como pensou o delator. A gente acompanha aqui para ver os novos desdobramentos aí nesse julgamento, que você tem razão, Tainá, deve acontecer aí em meados de setembro, mais ou menos.